Vamos pegar um versículo só da palavra de Deus, que está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Vamos ler juntos? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre a promessa de Deus para perdoar os nossos pecados. Promessa de Deus para perdoar os nossos pecados. Irmãos, nós só nos relacionamos com Deus por causa da sua aliança, aliança da graça. E essa aliança, ela é unilateral. É Deus quem faz tudo. É Deus que nos salva. É Deus que nos protege. Nós somos beneficiários dessa aliança maravilhosa. E a gente precisa entender que junto com a aliança que Deus faz, Charles Spurgeon diz, vem um feixe de promessas. E o nosso Deus, além de ser o Deus da aliança, Ele é o Deus das promessas. E as promessas de Deus, elas são necessárias porque ela alcança todas as necessidades da minha vida e da sua vida. Para cada problema, para cada necessidade que um crente tem, que um filho de Deus tem, existe uma promessa de Deus para isso. E se existe uma necessidade que eu e você nós temos, é de necessidade de perdão, de purificação. Por isso que o batismo, ele é realizado somente uma vez. É o início da vida cristã, é o rito de passagem. Mas a Santa Ceia não. Esse sacramento é repetitivo. Porque precisamos nos aproximar da cruz. Precisamos trazer à nossa memória o significado da cruz. Precisamos reatualizar a nossa salvação. Precisamos realimentar a nossa comunhão com Deus. E Deus está fazendo aqui essa promessa maravilhosa, consoladora, para mim e para você nessa noite. Então não importa quão longe você foi no pecado. Não importa a culpa que você carrega por causa dos seus pecados. Deus nesta noite quer perdoar você. Deus quer nesta noite purificar você. E você crente, ao comer o pão e beber o cálice nesta noite, que você possa experimentar uma purificação, uma limpeza, uma santificação completa, que só o poder do sangue de Jesus pode nos dar. Primeira lição no texto. A quem se destina essa promessa? Quem são os destinatários dessa promessa? E para você entender isso, você precisa ler desde do início do capítulo 43. Essa é a promessa para a igreja. Essa é a promessa para o povo de Deus. Veja lá, por favor, no versículo 1, diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Deus está prometendo aqui à sua igreja. Deus está prometendo aqui ao seu povo. E veja os verbos que ele coloca aí. Que te criou, que te formou, que te remiu e que te chamou, de tal maneira que você é propriedade exclusiva desse Deus. Somos dele. E somos dele para sempre. Para sempre. Esse Deus que faz a promessa para o povo dele, acompanha esse povo, nos sofrimentos desse povo. Veja no versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama o quê? Arderá em ti. Eu sou contigo. Eu vou estar com vocês
todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar presente com vocês quando vocês passarem pelo vale sombrio da morte. Quando vocês estiverem em provações, em tribulações, eu estarei com vocês, eu estarei ao lado de vocês, eu estarei dentro de vocês, eu estarei atrás de vocês, eu estarei acima de vocês. Eu sou o guarda de Israel, eu cuido de vocês. Mas vai adiante, e no versículo 4, haverá uma declaração de amor para esse povo. Visto que foste precioso aos meus olhos. Então é um povo feito por Deus, criado por Deus, propriedade de Deus, protegido por Deus. Um povo que é precioso. Então presta atenção, às vezes, a gente que é crente, a gente peca. E a gente se sente um lixo, é ou não é? Principalmente quando o pecado é repetido. Santa Ceia passada você diz, olha, não faço mais. Na outra semana já fez. Vocês não sofrem disso não, né? Só eu, né? Vocês são tudo santos. Eu vejo aqui auréolas espalhadas desse asas de anjos. Mas é muito interessante, irmãos. E eu queria que você fosse para o capítulo 43, versículo 21. O que diz aí? Ao povo que formei para mim, para celebrar o que? O meu? Então qual foi o propósito de Deus ao nos remir, a nos acompanhar, a nos proteger? Qual foi o propósito dele ao nos constituir povo dele? Para que nós celebremos o seu louvor. Fomos feitos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro, para cultuá-lo, para adorá-lo, para louvar o nome dele. Somos testemunhas dos seus atributos. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas esse povo é trabalhoso demais. Você acha que você dá trabalho para Deus ou não? Você dá trabalho. Uns menos, outros mais, mas dá. E veja no texto, versículo 22. O que diz aí? Contudo, não me tens o quê? Invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Veja que não está falando de pecado, né? Da lei lá, dos 10 mandamentos. Não está discutindo isso. Não está discutindo lei cerimonial. Está discutindo o desvio do propósito. Nós somos criados para glorificar a Deus, mas nós estamos nos glorificando diante de Deus. Nós somos criados para dar glórias a Deus, mas nós buscamos a glória dos homens. Nós devemos glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Nós devemos glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito, que Ele faz por nós. Mas a gente não glorifica, a gente não invoca. Esse é um pecado, está aqui. Contudo, não me tens invocado. Não me tens. Segundo, e de mim cansaste. Você crente cansa ou não? Vamos abrir o confessionário. Cansa ou não cansa? Cansa. Cansa. A gente se cansa dos atos religiosos. Vir para a igreja. Tem que botar paletó, gravata. Isso cansa. Cansa. Ficar dando aconselhamento para crente todo dia. E o aconselhamento não serve de nada, porque os crentes fazem tudo do jeito deles. Cansa. Por isso que ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Mas o povo está dizendo aqui, Deus está fazendo esse diagnóstico. Vocês estão
dizendo que eu canso vocês. Vocês estão cansados de mim. Cansados de ir para a igreja, cansados de orar, cansados de ensaiar para cantar. Cansados, vocês estão cansados. Esse é o segundo pecado. O terceiro pecado, qual é? Versículo 23. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com seu sacrifício. Sabe o que significa isso? Ingratidão. Deus tem nos abençoado. E essa figura dos gados miúdos aqui era o melhor gado. Deus estava dando o melhor da terra para esse povo. Deus estava dando um tratamento exponencial. Deus estava acumulando de bênçãos materiais, de prosperidade àquele povo. Mas não há no coração desse povo gratidão. Gratidão. Irmãos, qual é o sacrifício que a gente faz para Deus hoje? Vim para a igreja. E vem num culto só, e quando sai aqui já diz, pastor, até semana que vem. Não fala isso mais comigo, tá? Está proibido. Fez uma grande coisa, veio aqui para um culto. É isso que é a vida cristã, é isso que é relacionamento com Deus. O povo não reconhece Deus nos seus caminhos, não reconhece Deus naquilo que você está conseguindo, conquistando. Tudo que você tem, meu irmão, sua família, seu emprego, seu caráter, seu nome, tudo que você tem, é Deus que te dá. E o pior pecado da igreja é o pecado da ingratidão. Da ingratidão. Mas veja lá, que Deus vai revelar no versículo 24. Não me compraste por dinheiro, por cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Olha, veja como o crente é sem vergonha. Ele quer comprar Deus. Ele quer passar a perna em Deus. Você não faz isso, não? Eu faço. Eu às vezes invento uns planos, chego lá para Deus, Deus, por favor, autoriza aí, faz tudo como eu estou mandando. Eu quero que minha vontade seja feita na terra e no céu. Você não diz isso, mas você faz isso. E aqui tem uma coisa muito interessante. Deus está dizendo, vocês não me compraram não, por dinheiro. A coisa mais fácil é mandar uma oferta. Para alguns, né? Para os outros, dificílimo. Ele está dizendo, não adianta me enrolar, não adianta me subornar, não adianta tentar me comprar, não adianta vir com sacrifícios, com quantidade de animais, isso para mim não vale nada. O culto a Deus, a adoração a Deus, desassociada da vida e da obediência, não vale nada para Deus. Jesus diz, não adianta você ficar me chamando de Senhor, Senhor, se não fizer o que eu mando. Mas veja o que Deus diz aqui. Você não me comprou por dinheiro, não me subornou, mas sabe o que você deu para Deus, o que nós damos para Deus? O que diz aí? Versículo 24, a última parte. Mas me deste o quê? Trabalho com os teus pecados. E me cansaste com as tuas o quê? Iniquidade. Você reconhece isso ou não? Você dá trabalho para Deus ou não? Dá sim. Sabe por que nós não damos tanto trabalho, mais trabalho? Porque a graça de Deus é preveniente. Ele não nos deixa solto. Se Deus afastar a graça dele da nossa vida, você destrambelha do juízo ao comportamento, à ética, tudo. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o que Deus fez com os homens ingratos, idólatras, Deus simplesmente diz, eu vou entregar vocês aos seus próprios desejos carnais, prazerosos. Deus se afasta
Deus entrega o homem para a sua própria natureza. Irmãos, Deus todo dia renova a sua misericórdia por nós. Todo dia Ele nos vigia. Sabia disso? E você não paga nada, seu desgramado. Você não paga nada. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus nos guarda quando nós saímos e quando nós entramos. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não somos nós que servimos a Deus, é Deus que trabalha por nós, é Deus que faz tudo por nós, é Deus que cuida de nós. E quando você resolve desviar? Aí dá mais trabalho. Porque tem que deixar as 99 do redil para ir atrás dessa ovelha, para trazer de volta. E diz o texto que ele vai até achá-la. E ele traz essa ovelha. Mas não vou desanimar muito vocês, não. Quem precisa do perdão? Nós. Quem promete perdão é Deus. Ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Então isso é muito importante a gente entender, irmãos. Porque a natureza do perdão é apagar. Não é botar um branquinho, porque o branquinho solta. É apagar. A expressão que Paulo usa lá em Colossenses capítulo 2 é rasgar a promissória de dívidas. Então, se você está devendo a alguém e assinou uma promissória, quando essa promissória é rasgada, você não deve mais. Apagar aqui, esse verbo apagar vem da contabilidade. Ele não lança mais na tua conta. Não lança. Agora, veja, eu podia falar de umas 20 características aqui desse apagar, desse perdão de Deus. O primeiro, a natureza desse perdão é pessoal. Ele diz eu. Você sabe quanto custou o nosso perdão? Deus, se fez homem e habitou entre nós. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. Para mim, esse perdão não custa nada. É pela graça que nós somos salvos. Mas para Jesus, o trabalho penoso da sua alma, Ele fez. Quando ele diz assim, eu mesmo, aqui há uma ênfase para mostrar que é uma coisa admirável. Porque se Ele não nos perdoasse, ninguém poderia nos perdoar. Os ídolos não podem perdoar, você não pode perdoar a si mesmo. Nós seríamos um poço ambulante de culpas, de neuroses, de esquizofrenias, de tudo que não presta, porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado desfigura. Mas diz assim, eu mesmo, para dar uma amplitude da grandeza desse ato. Mas esse perdão também, ele é completo. Esse perdão é definitivo. A obra de Cristo não se repete. Nós repetimos aqui a celebração do seu sacrifício. Mas diferentemente do que entende o catolicismo romano, na missa se repete o sacrifício? Não. O sacrifício foi único, foi exclusivo. Foi um ato irrepetível, definitivo. O autor aos Hebreus diz que por um só sacrifício, mas o que eu acho lindo nessa promessa
é que ele é completo. Completo. Deus não vai salvando a gente por etapas, sabe, irmãos? Por isso que quando a gente aprende a doutrina da conversão, da justificação pela fé, são atos instantâneos de Deus. Não é um processo. O processo é a santificação. Mas Ele nos salva completamente. Significa que você está salvo hoje, você vai dar um trabalho para Deus até morrer. Você dá trabalho para Deus na infância, na adolescência, na juventude, e os velhos agora estão dando trabalho para Deus. Dá trabalho. Mas você não perde a salvação. Você está perdoado. Você está selado pelo Espírito Santo. Você está penhorado pelo Espírito Santo. A obra de Jesus na sua vida foi completa e definitiva. A terceira lição, que é essa promessa. Tem os destinatários, somos nós, igreja. Temos aquele que promete e realiza. Deus, em Cristo Jesus. Razão do perdão. O que ele diz aí? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim. Aí você diz, pastor, mas não é por amor a mim, não. É a você. Mas antes de Deus amar você, Ele ama a si mesmo, Ele ama a sua glória. E não adianta a gente discutir isso. E eu queria que você entendesse a grandeza disso. Veja no versículo 12 do capítulo 43, 11 e 12. Lê comigo, por favor. Isaías 43, 11 e 12. O que diz aí? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o seu Deus. Então Deus faz tudo. Aquilo que o pecado estragou, aquilo que Satanás na tentação estragou, Deus conserta de forma plena por amor do seu nome. Sabe por quê? Para que ninguém se vanglorie na presença dele. A salvação é pela graça. A cruz nos humilha. A cruz nos coloca com a boca no pó. Não há mérito em nós. Por isso que nós não temos no que gloriar, como diz Paulo, exceto na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a nossa glória. Mas eu quero concluir. Nós temos aqui a última verdade do texto. Veja, capítulo 43. Vamos repetir, para você decorar. Vamos lá? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Que coisa linda. Você acha que Deus está lembrando os seus pecados da última Santa Ceia? Não. Perdão comprado, perdão dado, perdão esquecido. Vocês sabem que nós perdoamos, mas nós não esquecemos. Só se você tiver uma amnésia. E o sexo feminino tem um defeito muito sério na relação conjugal, porque ele lembra de tudo, já está acertado, já está perdoado, mas fica o registro. E tem mulher que anota no caderninho. Mas ele diz aqui, olha, na minha relação com vocês, que é uma relação de marido e mulher, de esposo fiel, de igreja infiel, Deus está dizendo, dos teus pecados não me lembro. Pecado perdoado é pecado esquecido. Sabe o que o diabo faz? Deus perdoa a gente e a gente não se perdoa. Porque o diabo fica nos acusando. Ah, você é crente? Mas como é que você fez isso? O diabo ele tem uma habilidade, é de trabalhar sugestivamente, rememorando os nossos pecados, trazendo à nossa lembrança os nossos erros.
Mas nesta noite, clame pelo sangue de Jesus. O sacrifício dele é poderoso. A misericórdia dele é completa. Miqueias capítulo 7. Por favor, para encerrar. Miqueias capítulo 7. Versículo 19, 7, 19. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito, para tomar posse da bênção. Vamos lá? Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E vai colocar uma plaquinha lá, é proibido pescar. Vai lançar e vai proibir a pesca. Você gosta de guardar coisa? Tem gente que gosta. Tem homem que é obsessivo compulsivo, gosta de guardar recibo. Sabia disso? Chega na casa dele, tem caixas e mais caixas de arquivo, tudo com recibo. O contador disse, não, só precisa guardar 5 anos, cada depois de não, pode me cobrar. E aquele sujeito que gosta de guardar coisa em casa? Ele acha um ferro na rua, diz, pega, diz, vou levar para casa, posso precisar disso. Acha uma cadeira velha, acha tudo, ele gosta de guardar. Vocês estão rindo porque vocês são assim, eu não. A gente gosta de guardar. Deus gosta de deletar. Ele deleta, ele limpa. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. Então, igreja de Deus, hoje à noite, é noite de santificação, de purificação. De você, simbolicamente, ao trazer à memória o que Cristo fez por você, você se apropria desse texto. E Deus está dizendo, eu apago todas as tuas iniquidades e jamais delas me lembrareis. Aí você vai sair daqui, grato a Deus, você vai pecar. Vai pecar, mas vê se demora. Não peca logo na porta da igreja, não. Deixa para pecar amanhã. Porque nós estamos livres da condenação do pecado, mas nós não estamos livres do quê? Da presença do pecado. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus.